O primeiro ponto que eu queria enfatizar para vocês é como aqui no curso nós gostamos de deixar bem claro, né, o aspecto de que não é o nosso papel diagnosticar. Nosso papel é atuar a partir do diagnóstico, né? Então, e é um papel muito importante. Muitas vezes a gente se confunde em qual é o meu papel, né? Em várias vezes eu tive umas crises existenciais aí de entender se realmente a minha função era importante, né? Isso tem a ver também com minhas crenças disfuncionais, mas que é interessante, que todos nós temos, né? Mas que é interessante da gente saber do quanto a nossa profissão ela é muito importante. Seja você terapeuta, psicólogo, médico, seja entender que onde você está, o seu espaço, ele é muito importante. Como assim, a gente sempre fala, diagnóstico é o quê? Médico. Quer dizer que eu não posso conversar com um médico sobre isso? Quer dizer que eu não posso dialogar? Claro que não, você pode. Às vezes o paciente, ele vem com um determinado diagnóstico para com você e passa um período, a gente percebe que, na verdade, esse paciente ele apresenta mais coisas, porque você tem muito mais contato com esse paciente do que o próprio médico que diagnosticou ele. Então, a gente sabe que nós fazemos um papel e cada vez mais os psiquiatras que trabalham junto comigo, eles têm essa visão da importância do nosso contato com os pacientes. Então, eles realmente valorizam muito a nossa visão, inclusive, de diagnóstico. A partir do diagnóstico, como eu já disse, inclusive em outras mentorias, os dados que a gente acaba tendo, eles são dados que são pontos de partida, né? Então, tem um diagnóstico e ele vai estar lá com as características desse diagnóstico, mas ele é um ponto de partida. Por que ponto de partida? Porque quando o paciente ele recebe o diagnóstico, como eu também já disse em outras, e não vou me ater muito, ele vem quase como uma plaquinha, uma placa colada no pescoço, como se ele fosse aquelas características. Não, ele tem também aquelas características diagnósticas. O nosso papel ali é conseguir atuar a partir daquelas características. E aí vem o nosso modelo da terapia cognitivo-comportamental. Como a terapia cognitivo-comportamental entende essa questão do diagnóstico, em especial quando a gente fala de alguns transtornos um pouquinho mais rígidos, que são os transtornos, um pouquinho não tanto quanto mais rígidos, que são os transtornos de personalidade, tá? Esse é o livro, tá? Terceira edição da terapia cognitiva dos transtornos de personalidade. É muito bom esse livro, porque principalmente atendimentos que a gente tem a partir do médico, como eu falei, o passo a passo ali, a classificação nosológica dos transtornos de personalidade, né? Eu vou olhar o sumário aqui com vocês. Ele tem uma visão geral da terapia cognitivo-comportamental e a partir dos transtornos de personalidade, a teoria dos transtornos de personalidade, a avaliação da patologia e assim por diante, tá? E aí, a partir daqui, essa parte 2 é bem legal porque aplicações clínicas. Então, ele traz bastante aplicação clínica dos transtornos de personalidade, vários transtornos, como o transtorno dependente, evitativo, obsessivo-compulsivo, que é o TEPOC, né, que eu estou pegando muito na minha clínica. Tem o histriônico, narcisista. Então é um livro muito bom, porque ele é para aplicação clínica. Eu uso esse livro, leio ele, estudo. Admite, você leu o livro inteiro? Não. Você recebeu um diagnóstico, vai lá, faz um recorte de tempo, pega lá uma parte. Poxa, eu tô com um paciente que ele veio do psiquiatra com transtorno, com a classificação nosológica de transtorno de personalidade dependente. Opa, então deixa eu estudar. Vou lá e vou estudar aquele capítulo, né? Leia, releia, tire dúvidas, inclusive compartilhe aqui com a gente, vocês, para que a gente possa crescer junto, tá? Então eu vou ler um pouquinho com vocês os sintomas aqui, as características, e a página que fala de 3 pontos que eu acho imprescindíveis, e eu vou explicar um pouquinho do que eu entendo a partir da minha prática clínica. Quando a gente fala dos sintomas, né? Então eu vou ler aqui com vocês, né? Apesar da sua alta prevalência, o transtorno de personalidade borderline é frequentemente ignorado quando um transtorno sintomático claro, estável e autônomo é a razão para a procura de ajuda. Ou seja, somente quando ele está agudizado, somente quando o paciente está ali sofrendo a partir daquele transtorno em algum núcleo. Vamos pensar em um núcleo. Eu tenho pacientes que são diagnosticados com border, que eles passaram mais de 30 anos, tiveram mais de um casamento, mas nunca procuraram, nunca entenderam isso como sendo um problema. Por quê? Porque o próprio sistema familiar ali alimentava neles aquela característica.
Então, somente quando tem algum ponto. O tratamento pode não ser muito problemático, né? Por que não pode não ser muito problemático? Porque é tendencioso que esse paciente, ele se vincule, porque ele tem uma sensação muito de abandono. Quando ele recebe o ambiente terapêutico ali, aquele contexto, ele se sente muito importante. E então é um paciente, eu vou até colocar entre aspas assim, porque cada caso é um caso, mas é de fácil vínculo. Apesar dele ter ali talvez uma resistência, dependendo do que ele vivenciou ultimamente, ou como tá o gatilho, como a gente chama ali, ele é um paciente que pode ter um vínculo ali um pouquinho mais fácil, pelas características desse transtorno, tá? De abandono, de medo de ficar sozinho. Então, é um paciente que se vincula. Em muitos casos, porém, o principal problema é sendo o subdiagnóstico, ou seja, o que está por baixo. Um grande problema que resulta no tratamento ser insuficiente, tá? O manual de diagnóstico, DSM-5, total, descreve também como característica por instabilidade e impulsividade. São dois pontos muito característicos. São pacientes que tá tudo bem, de repente tem uma agressividade mais, tipo assim, desproporcional ao que aconteceu. Então, o marido demorou para responder a paciente, tá? Demorou para responder ela. O que ela acontece? Ela já pega o carro, ela vai aonde ele foi, ela quer ver o que aconteceu, ver se ele não tá mentindo, e quando vai ver, na verdade, ele só tava sem bateria e voltando para casa. Então ela tem realmente uma impulsividade. Quando eu falo ela, porque um transtorno mais predominante em mulheres, mas não quer dizer que homens não têm, então no sexo feminino, então é mais predominante. E a referência que eu estou fazendo aqui, ilustração na minha cabeça de uma paciente, então por isso que eu vou usar esse termo ela.